Fala aí pessoal, tudo bem? Agora hoje vamos para a nossa dica de número 5, né? Nessa série de videoaulas aí do Auto Designer PCB de dicas. E dando complemento aí às demais aulas, né? Nós já temos praticamente aí 4 aulas já, né? Que foi a primeira aula foi referente a polígonos, a segunda sobre arquivos DXF DWG, importação, né? Aqui aquela aula dica número 3 para múltiplos roteamentos e a aula 4 que é trabalhando com o arquivo STEP, foi arquivo de importação STEP para você adequar sua PCB a geometrias complexas, tá? Então, dando continuidade a essa série de videoaulas, né, essa sequência, então nós vamos agora trabalhar com montagem, né? Apesar de ser um software para desenvolvimento de placas, de esquemas eletrônicos, de simulação de circuitos mistos, nós vamos realizar hoje uma montagem mecânica dentro do ambiente do Auto Designer. Para vocês perceberem a versatilidade desse software em trabalhos de diversas naturezas, tá? Então vamos lá para essa aula de número 5, a dica 5 referente o Auto Designer parte de PCB. Bom, primeiramente aqui eu já criei um arquivo de PCB, tá? Na verdade, o procedimento é vir aqui, você faz File, New, PCB, ele já vai criar um novo arquivo de PCB. Eu já criei aqui e já salvei. Então, já está aqui a minha PCB praticamente criada, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Então vamos simular uma situação que eu tenho que adequar a minha placa de circuito impresso dentro de uma caixa que ela já está pré-determinada, ou seja, eu não tenho muita opção de fixação, já está pré-definida e então eu tenho que adequar a minha placa de circuito impresso, a minha PCB, para essa caixa, ok? Então vamos lá, vou fazer a importação dentro do ambiente do Auto dessa parte mecânica. Então vamos lá. Então primeiramente eu venho aqui em Place, 3D Buddy, vou pegar o modelo genérico 3D, vou carregar ele aqui, no caso vai ser essa Electrical Box, ou seja, uma caixa elétrica, né? Então ela já está aqui representando como que vai ser, para nós termos uma preview, né, desse modelo. Eu vou dar um abrir aqui, certo? Vou posicioná-la aqui, já vou dar um OK, já vou inserir essa caixa aqui dentro do meu ambiente do Auto, correto? Vou chavear para o modo 3D e aqui eu já tenho uma ideia da minha caixa posicionada. Então, vou mudar aqui o tipo de rotação, vou colocar 0 e agora eu vou posicioná-la em relação à minha PCB. Então vou arrastar, vou pressionar o espaço, vou posicioná-la nessa posição aqui, ó, tá? Fazê-la na horizontal melhor. Isso, vou fazer ela nessa posição aqui. Então aqui eu vou chavear para o modo 2D e vou posicionar essa geometria aqui bem no início da minha PCI. Vou trazer ela para cá, vou dar um zoom aqui nessa área e vou posicionar ela aqui, ó, tá? E essa região de placa já posicionei. Se for lá no modo 3D, então a placa acabou ficando por baixo, tá? Aqui tá por cima, não tem problema. Nesse primeiro passo não tem problema essa configuração. Agora eu preciso posicionar exatamente meus pontos de fixação. Então eu vou usar esses 5 pontos que estão aqui como fixação da minha placa, tá? Então a primeira ferramenta que eu vou utilizar aqui é exatamente essa aqui, ó, Tools, 3D Body Placement, e vou adicionar alguns pontos nessas vértices aqui, né?
Então, Add Snap Points from Vertex. Então, vou clicar aqui, vou dar um zoom em cada local e vou posicionar aqui bem no centro do meu furo um ponto de posicionamento. Então, meu primeiro ponto, está aqui o meu segundo ponto, o meu terceiro ponto, quarto e o quinto ponto. Então agora eu já chumbei esses pontos de fixação. Vou dar um ESC para sair do comando e vou chavear para o modo 2D. Tá? Então eu já consigo visualizar exatamente esses pontos de fixação. Então a minha área de placa, ela tem que ser uma região maior do que os meus pontos de fixação, correto? Então eu vou criar agora uma região da minha PCB. Vou alterar meu grid, vou colocar aqui 2,5 mm, vou pegar, selecionar a linha Keep Out e vou selecionar a linha para começar a tracejar esses pontos aqui. Tá? Então vou pegar uma região aqui aleatória, aqui, aqui, aqui também. Então já estou começando a traçar o desenho da minha PCB aqui. Traçando aqui aleatoriamente os pontos. Tá maravilha, já consegui traçar esses pontos aqui. Vou só ajeitar aqui esse cantinho para ficar perfeito. Maravilha. Bom, então eu já criei aqui uma pequena região onde vai ser as dimensões da minha placa para fixar o meu PCB, ok? Maravilha. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um Shift S e vou selecionar só a minha linha de Keep Out. Vou selecioná-la, tá vendo? E agora eu vou dar aquele antigo comando que nós já fazíamos antigamente. Antes, porém, deixa eu só corrigir isso aqui. Eu acho que não ficou muito bacana. Vou selecionar essa linha, vou tirar, vou remover essa e essa. Tá. E essa aqui eu seleciono. Deixa eu dar um zoom aqui. Vou dar um Ctrl C. Selecionar a origem. Aqui eu vou dar um Ctrl V. Tá? Já alinhei aqui. E aqui eu vou corrigir para ela ficar uma placa totalmente retangular. Certo? Os 4 cantos aqui. Perfeito. 90 graus. 90 graus. 90 graus. Maravilha. Agora sim, eu vou selecionar toda essa minha área e vou definir como meu bird shape. Então eu vou define from select objects. Ok? Então a minha placa agora está aqui dentro dessa região. Olha só que interessante, tá? Vou chavear para o modo 3D. Então ela está aqui embaixo agora, certo? E eu tenho a minha referência das vértices lá. Vou mudar para o modo 2D, vou pressionar Shift S novamente. Então aqui essa região de fora é a minha caixa. E internamente aqui está posicionada a minha placa de circuito impresso. Ok? Então agora eu vou criar as furações para essa PCB. Então vou vir aqui pegar um place pad. Tá? Pressionar a tecla Tab
E aqui eu vou fazer esse furo com um diâmetro de 3,5 milímetros. Tá, aqui também vou colocar 3,5. 3,5. Maravilha. Ok. E agora eu vou baixar um pouco o meu grid. Vou colocar aqui para 1000 e vou posicionar exatamente aqui, ó. Então eu vou posicionar bem no centro do meu furação, da minha furação aqui, ó. Tá? Bem no centro. Pronto, a minha primeira fixação já está posicionada. Vou fazer isso para os demais posições também. Tá aqui da minha origem. Então, a segunda furação também já está posicionada. Então aqui a terceira posição. Ok. Então agora eu vou para a quarta posição. Exatamente aqui. Ok. Agora a minha última posição, que é essa daqui. Tá? Aqui eu estou fazendo genericamente, tá? Nós podemos usar outros métodos para realizar o posicionamento 00, mas aqui é só para ilustrar por enquanto. Tá, posicionei. Ok também. Então maravilha, já fiz os 4, vou dar um ESC, vou sair do comando. Legal. Agora eu vou verificar lá no meu ambiente 3D como é que está isso aqui. Então já fiz a furação, tá? Tá basicamente aqui no meu posicionamento, porém ela está na parte de baixo. Agora eu vou usar um outro artifício aqui, ó. Tá? Então eu vou vir aqui em Tools, 3D Buddy Placement, tá? E vou agora utilizar essa aqui, ó, alinhar com a face da board, tá? Então vou vir aqui, vou pegar aqui e pedir para alinhar essa face. Vamos lá. Então agora eu vou pedir para alinhar com essa face da board aqui, ó. Tá? Vou repetir o comando lá, ó. Tá vendo? Então vim aqui exatamente nessa região que eu quero posicionar a minha PCB. Tá vendo? Então ela já está faceada na altura que eu determinei. Então vou chavear para o modo 2D. E agora eu vou rotacionar a minha caixa exatamente para essa posição aqui, ó. Então tem aqui, esse do centro vai ter que vir exatamente para cá, ó. Então eu vou trazendo para cá. Agora eu vou trazer ele bem para o centro aqui, ó. Ok, trouxe, maravilha. Agora eu vou chavear para o meu modo 3D. Olha que interessante. Vamos conferir a nossa furação. Olha só que interessante o posicionamento dessa furação. Ó, exatamente onde nós tínhamos dimensionado. Esse aqui também, bonitinho. Olha lá, furação batendo 00. Para esse caso aqui também. Aqui também. Maravilha, nossa board já está dimensionada conforme a furação determinada.
Só para ficar mais claro, vou colocar uma transparência aqui nesse modelo. Vou dar um OK. Então já deixei ela um pouco mais transparente, para que eu possa ter essa visão externa dessa fixação. Tá vendo? Então tá lá os pontos de fixação. Aqui, ó. Olha só que interessante. Tá? E não bastando isso, eu vou também colocar a minha tampa em cima para fechar com 100% essa fixação aqui, né? Então, já que é uma caixa, vamos inserir também a parte da tampa. Então, aqui eu posso vir, né? Em Tools, Place, desculpa, 3D Buddy. Se eu quiser colocar a tampa também, eu consigo sem problema nenhum carregar esse arquivo da tampa aqui, ó. Olha só que interessante isso. Também vou dar um OK. Prontinho, já está aqui a minha tampa referente a essa caixa. Então, aqui também vou rotacioná-la. Tá, vou deixá-la. Então aqui agora, deixa eu posicionar aqui na posição correta. Olha só a vista por trás. Que interessante, né? Então, aqui eu também vou rotacionar a minha tampa. Então aqui no Y eu vou colocar 180. Certo? Agora eu vou selecionar minha tampa e já vou rotacioná-la aqui em cima. Tá vendo que interessante? Aqui eu vou subir só para ilustrar. Então vou colocar mais ou menos uns 20 milímetros. Como ela já subiu um pouco mais. Então eu vou subindo conforme eu quero aqui, tá? 80, só para ilustrar a tampa por cima aqui da caixa. Olha só que interessante. E aqui também eu posso trazer ela para essa posição. Vou colocar para o modelo 2D. Só para a gente ilustrar basicamente. Vou colocar um ponto de referência aqui. Posicionamento. Aqui também eu vou inserir um outro ponto de referência. Só para posicionamento, tá? Então esse ponto ele vai vir exatamente na origem desse aqui, ó. Vou selecionar. Vou colocar ele exatamente na mesma região que está o demais aqui. Tá pertinho aqui. Então, tá aqui. Eu já coloquei a minha tampa sobre o meu PCB. Vou lá mudar para o modelo 3D. Vou colocar uma transparência aqui em cima dessa peça também. Vou deixar o mesmo nível de transparência que eu deixei na outra. Tá, aqui eu tenho uma pequena abertura, tá? Ó. Para não encostar aqui na caixa. Se eu quiser diminuir um pouquinho também não tem problema. Vou colocar um 75. Vamos ver se vai. Aqui da interferência que acabou entrando na caixa, vamos subir um pouquinho mais. Vou colocar 77. Tá? Então só tem uma pequena abertura aqui, ó. Um pouquinho mais. 7,5. Já dá pra gente ter uma boa noção. E lá dentro da minha caixa tá a minha placa de PCB, tá? Já com os seus devidos pontos de fixação aqui. Aqui. Aqui também tem meu ponto de fixação e os três
demais também já estão totalmente fixados aqui. Olha lá. Muito bacana, né? Então essa aqui, ó, é mais ou menos para os senhores terem uma ideia de como é feito essa parte de posicionamento do PCB com uma estrutura mecânica já pré-definida. Ok? Então fica aí mais uma dica de como é feita essa montagem mecânica dentro do ambiente do Auto Designer. Tá? Espero que vocês curtam, façam comentários referente a essa parte mecânica, né? É basicamente o mesmo processo, como se estivesse trabalhando com um software mecânico, um SolidWorks, um Solid Edge, né? Um AutoCAD 3D. Então é mais para ajudar nos novos desenvolvimentos, caso você já tenha uma estrutura pré-definida, né? Já tem uma mecânica pré-definida, onde você vai realizar a montagem da sua placa de circuito impresso. Então aqui, teoricamente, era só montar os componentes. Teria essa área aqui mínima para trabalhar, poderia aumentar um pouco caso necessário, dependendo do sistema que você for integrar aqui. Tá? Mas fica a dica aí de como é feito isso. Ok? Então só para fechar aqui, agora eu vou lacrar minha caixa, deixar ela totalmente vedada. Essa aqui também. Não vou deixar ela opaca. E prontinho. Tá aí, eu tenho a minha placa praticamente escondida aqui dentro. Legal? Quem gostou, dá um joinha e aguarde as próximas dicas de montagem. Essas dicas, né, de PCB, montagem, roteamento, todo o contexto geral aplicado ao Auto Design dentro do ambiente de PCB. Tá certo, pessoal? Então, aguardo vocês na próxima videoaula e fica mais essa dica aí para vocês pensarem, analisarem e executarem. Ok? Então, um forte abraço e até a próxima videoaula. Valeu, pessoal. Obrigado.